Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, e trazendo para vocês aí, temos a fumaça branca saindo aí do telhado lá na Vila. Santos deve ter Lisca, o Lisca doido como seu novo treinador. Tá confirmado? Já foi anunciado? Não. Porém, segundo Ademir Quintino, que falou que era grande chance de trazer o Lisca, depois Lucas Mussetti divulgando isso junto com a Gabriela Brino no UOL. E até o Bruno Gilfrida já falou que a chance é muito grande, ainda não cravou, né? Mas o Lucas Mussetti cravou já falou, ó, estamos para Santos está trazendo aí o Lisca. Lisca, que estava desempregado, aí estava trabalhando no esporte, ficou 21 dias no esporte, inclusive está em jogo agora e disse que só vai conversar a respeito dessa possível ida para o Santos depois do jogo. Então, estamos esperando para ter confirmação ou não aí da chegada de Lisca, porém, por enquanto, vamos cravar e vamos trabalhar com Lisca. O presidente do Santos teve uma reunião para falar sobre a criação da Liga hoje em São Paulo, e ao ser entrevistado sobre o momento do Santos e a chegada do técnico, ele disse que não há conversas de treinadores empregados de clubes da Série A, e o Sport é o quinto colocado da Série B no momento. Então, parece que já ficou no ar a pista, o nome do Lisca foi ganhando força, foi um nome que já foi comentado ano passado, nas trocas de técnico, aí antes do Carille chegar, eu acho que até antes do Diniz também. E agora é o nome do momento. Não vou dizer oficial, porque ainda não foi oficializado. Eu tô até com o Twitter do Santos aberto aqui olhando para ver se sai alguma coisa, mas por enquanto não. E aí, o que a gente pode falar? Eu vou puxar aqui a matéria da Gabriela Brini e do Lucas Mussetti no UOL para falar o que está acontecendo. O Lisca tem 49 anos, deixou o esporte após ser anunciado apenas há 3 semanas. Então, ele joga contra o Vila Nova pela Série B. Não está assinado, mas está apalavrado. Esse nome foi sugerido pelo novo executivo de futebol do Santos, o Newton Drummond, e, como eu disse, já havia sido sondado algumas vezes aí pela gestão do Santos. O Lisca, ele começou a trabalhar na base do Inter, depois foi treinador principal em 2001. Ele nunca foi jogador profissional e ele passou pelo Brasil de Pelotas, Juventude, pelo Porto Alegre, pela Luverdense, pelo Caxias, Novo Hamburgo, o Juventude novamente dessa vez o principal, Náutico, Sampaio Corrêa, Ceará, Joinville, Inter, Paraná, Guarani, Criciúma, Ceará, América Mineiro, Vasco e o Sport agora. E a grande missão dele é fazer o Santos ter um bom campeonato brasileiro. E aí visando aí talvez até buscar vagas em competições continentais. E como a gente ainda não tem nada confirmado, eu vou falar para vocês o que o pessoal do esporte fez análise quando ele chegou, né? Então, o pessoal do esporte ali, a gente tem uma matéria do dia 2 de julho, feita pela Camila Alves e o Dani Moraes do Globo Esporte. Dani Moraes, aquele que foi jogador do Inter, para quem lembra, tá? Então, acho que ele jogou no esporte também. Então, ele foi treinado pelo Luiz, que ele conhece. Fala que ele tem um estilo irreverente, que ele tem uma forte relação com os torcedores nos clubes que trabalha. E o que se espera dele? Que o Lisca ele estava sem trabalhar desde o ano passado, né? Então ele dedicou os últimos meses para a família e terminou a licença pró da CBF. E que ele quer mostrar as intenções, que ele tem a melhor maneira de trabalhar, que ele quer saber falar que os jogadores saibam o que o time precisa, porque eles que fazem o serviço dentro de campo e que eles querem começar a trabalhar uma estrutura nova. Isso ele está falando do esporte, não creio que vai ser tão diferente quando falar de Santos. E o Dani Moraes trabalhou com o técnico na base no profissional do Inter e diz que ele é um cara muito intenso, que ele sempre teve essa característica de ser muito intenso, de cobrar muito nos treinos, tanto intensidade, mas também a repetição, atacar os problemas e as dificuldades da equipe. O que a gente pode esperar era o que o pessoal falava do Bustos também, né? Que ele era muito intenso, tinha bastante treino, então eu espero que o Lisca consiga dar essa intensidade, mas ser mais claro e deixar o time mais competitivo e mais arrumado, né? Coisa que a gente chegou a ensaiar um comecinho ali com o Bustos, mas depois desandou, né? E o Dani Moraes também explicou que nos vestiários e bastidores do clube, o técnico costuma ter uma metodologia que tenta potencializar as qualidades do elenco. E ele fala que é mostrar que o atleta pode encontrar essas soluções e fazer com que os atletas acreditem no trabalho que está sendo passado por ele. E os últimos trabalhos do Lisca, desde 2018, passaram por Ceará, América e Vasco, mas foram sob contextos diferentes. Que ele lutou contra o rebaixamento no Vozão e conseguiu, que no Cruz Maltino ele assumiu na Série B e despediu-se em menos de 2 meses, e no América Mineiro deu sequência a um time montado também na segunda divisão, conseguiu os melhores resultados recentes da carreira, e que o trabalho encaixou desde o início.
E aí o repórter lá do Globo Esporte de Minas Gerais, o Guilherme Macedo, fala: Lisca tinha os jogadores nas mãos, um vestiário muito unido e relação muito boa também com o presidente do América na época, Marcos Salom. O ambiente era saudável, o Lisca saiu pela porta da frente, mantendo boa relação com o grupo e diretoria. E o técnico conseguiu acesso à Série A com a América e despediu-se durante o Brasileiro seguinte, quando os resultados não conseguiram manter ele na continuidade do América. Assumiu o Vasco antes do término da competição e agora chega o Sport com a missão, chegava o Sport com a missão de retornar à elite nacional e agora chegou o Santos para ter aquela missão de não cair e que tenha um campeonato tranquilo e consiga algumas coisas melhores. Que mais que eu posso falar de Lisca? Estou dando uma olhada aqui nos aproveitamentos aqui das equipes. Brasil de Pelotas ele teve 54%, no Porto Alegre 60%, no Caxias 51%, no Novo Hamburgo 53%, no Náutico teve 49%, e aqui a gente já está falando do universo de 61 jogos, então teve bastante jogo. No Juventude ele teve quase 60% de aproveitamento em 57%. Sampaio Corrêa 46%, na Luverdense teve 55% em 33 jogos, entre aspas, uma temporada. No Joinville foi pouco, no Inter foi pouco, mas no Inter foi uma passagem muito curta. No Paraná foram 8 jogos com 62%. Guarani e Criciúma ele teve só 33%, mas foram passagens curtíssimas. No Ceará, que ele teve 83 jogos, ele teve 50 e quase 57%. 38 vitórias, 27 empates, só 18 derrotas. E no América Mineiro, 64 jogos, ele teve quase 59%. Espetacular, assim, nesse volume. No Vasco, ele teve só 36%, né? Ganhou só 4, perdeu 7. Empatou uma. No SofaScore diz que ele tem 205 partidas no total, com 84 vitórias, que daria quase 41%, 67 empates, que daria quase 33%, e 54 derrotas, que daria em torno de 26% aí do volume. E que a formação preferida dele é de 49 anos, gaúcho de Porto Alegre. Ele tem a formação preferida dele, o 4-2-3-1. E aí, eu fui achar uma informação falando mais de análise tática, né? Então, o site pernambutático.com estava fazendo aí um perfil, Matheus Schuller estava falando sobre o Lisca chegando no esporte, então eu vou mais ou menos pinçar algumas coisas aqui, falando que ele é genioso, que é conhecido pelo temperamento, e destrinchando que eles tentam destrinchar taticamente as principais características do treinador, com os conceitos, modelos de jogo, os pontos fortes e fracos, números e o que pode esperar da passagem do Lisca lá na Ilha do Retiro, mas que a gente pode trazer aqui agora para o cenário do Peixe. Ele está falando que o último trabalho anterior, né, antes do Sport tinha sido o Vasco, onde foram só 12 jogos, culminaram na demissão dele pelo baixo rendimento. Foram só 4 vitórias, além de um empate e 7 derrotas, tendo um aproveitamento de quase 42%. No Vasco, o time costumava atacar no 4-2-3-1 de base, e os laterais dão o apoio. Então, ele coloca na tela uma imagem mostrando ali a formação bem desenhadinha dos 2 volantes, os 3 meias mais avançados e o centroavante segurando a zaga. Aí tem até a movimentação ali de um atacante para abrir espaço. E o lateral apoiando por fora, no caso o lateral direito. O esquerdo nem está na imagem, o que significa que talvez ele fique um pouco mais para defender quando o time está forçando mais para um lado, o que é normal na maioria dos contextos. E que no América Mineiro, onde ele conquistou o acesso à Série A, e foi vice-campeão do estadual, que ele teve um desempenho melhor. Foram 78 jogos, vencendo 37, empatando 26, perdendo 15, o que representa 58,5% da pontuação. E ele foi demitido após 7 jogos sem vencer. E que no América a tática não era o 4-2-3-1, era o 4-3-3. Então, principalmente na transição ofensiva, o time jogava no 4-3-3, com várias composições no meio de campo, tanto com nenhum volante, um volante, 2 ou até 3 volantes. Então a transição flui muito por dentro e os pontas são responsáveis por imprimir maior velocidade. O que é um ponto bom se a gente considerar Lucas Braga, se a gente considerar Ângelo, né? Então eles podem se beneficiar desse modelo de jogo. E que na fase defensiva, os pontos fracos eram as transições, porque os times sempre sofrem quando são contra-atacados. Isso é um ponto perigosíssimo para o Santos. É um problema que o Santos tem, né? Muito vulnerável em contra-ataque, principalmente quando joga contra times que têm qualidade para encaixar esse contra-ataque, né? O time dá muito espaço nesses momentos defensivos, e que a postura mais frequente aí da gente ver os times aí do América Mineiro, por exemplo, que tem na imagem,
é fazer um 4-4-2 bem compactado, assim, então as linhas são muito próximas e o campo fica bem estreito. Então, pelo meio, pelos, assim, digamos assim, aonde a bola tá, a proximidade fica muito fechada. É bem complicado do time trabalhar curto, o time precisa trabalhar longo, e trabalhar longo facilita normalmente para a defesa. Então tem até a imagem que eu tô vendo que o cara tá com a bola na intermediária da esquerda, o time bem compactado no meio, o lateral esquerdo não tem opção, o volante também não tem opção, e ali os meias atacantes tudo embolado, não tem como tocar para ninguém. Daí até tem um ponta mais aberto na direita, mas ele demanda de qualidade, de treino do adversário, né? Interessante, porém já me arrepio os pelos da nuca aqui de pensar no Felipe Jonathan numa jogada dessa. E que outra alternativa usada pelo treinador, principalmente no Vasco, foi a manutenção das duas linhas de quatro, mas ele mudando para 4-1-4-1, tentando povoar mais o meio e fechar os espaços entre linhas. Então, uma linha de quatro na zaga, aquele volante fica mais ali no meio, aí os outros jogadores formando uma linha de quatro e o centroavante ou o atacante um pouco mais aberto, mais na frente ali para segurar, né? E aí eles desenham quais são as possibilidades com os jogadores do esporte, e aqui eu já consigo desenhar. Então, se a gente fosse pensar no 4-2-3-1, a gente pensando hoje em Rodrigo Fernandes e Vinícius Anocelo, que são os titulares, a gente pensaria que daí os dois atacantes que tivessem no Santos hoje, Batistão e Lucas Braga, os pontas, fariam uma linha de três no momento com o Sanches ou com o Bruninho. Então, teria linha de três com o Marcos Leonardo mais à frente. E que se fosse no 4-3-3, aí a gente teria Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sanches, que é o que tem sido jogado com o Marcelo Fernandes, Batistão ou Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então, assim, não muda muito da estrutura do que o Santos apresenta. Pelo que está no SofaScore, o Lisca treinou o Sport em 3 jogos, foi uma vitória e dois empates. Então não tem muito. Exatamente, uma vitória e 2 empates. Então não tem muita coisa para falar, né, do desenho dele no esporte. Inclusive, estamos aqui com 0-0 Sport e Vila Nova. E não. E ainda não tem a confirmação, né? Então estamos esperando para ver se sai aí o Lisca no Santos, se sai confirmado. Por enquanto, só a confirmação é do Lucas Mussetti, inclusive ele, ele já colocou, né, que o Lisca no Santos há 1 hora, já, mais de hora já foi divulgado. Então, estamos lá. E ele já dando os créditos aí para Gabriela Brino. E então, vamos esperar a confirmação oficial, mas em princípio, Lisca é o novo treinador do Santos. Muito boa sorte. Em princípio, não muda muito da estrutura. Espero que ele ganhe o grupo, que ele consiga ter reforços também para ajudar nas carências que o Santos tem, que a gente já sabe. Precisamos de mais zagueiro, precisamos de mais um lateral direito, precisamos de mais um volante para jogar no lugar do Rodrigo Fernandes, precisamos de um meia criativo que seja bom, que venha para ser titular e que também aguente o jogo inteiro. E precisamos daquele ponta esquerda para ser ou titular, que seja melhor que o Lucas Braga, prefiro, mas pelo menos para revezar e complementar aí o trabalho do Lucas. E é isso, galera. Comentem o que vocês acham aí de Lisca, novo técnico do Santos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative as notificações, continue acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado aí por toda a força, um grande abraço e para cima deles.